Muito bem, nós vamos estudar, o Evangelho de Marcos, estamos acompanhando. Contudo, eu quero relembrar aqui um tempo que eu estive em Israel, em 2009, um tempo realmente de muitas emoções, de ensinamentos. Eu lembro que foi um momento muito legal no Mar da Galileia ali. Eu quase chorei naquele momento, tocando um hino, mas não aguentei firme. Mas foi um momento assim, imaginando o Senhor Jesus andando pelas águas ali. Ainda bem que ninguém estava filmando, então eu quase chorei. E aí, eu lembro que tinha um professor, um professor muito gente boa, vocês conhecem, o pastor José Arthur, ou Joseph, e a gente foi subir o Monte Sinai, isso no Egito, Tá vendo? Essa foto aqui não é, eu tentei achar as minhas fotos, mas tinha tanta foto, eu peguei na internet essa mesmo, tá? Achei lá. Então aí a Cordilheira do Sinai, isso fica no lado do Egito, nós fomos ver o pôr do sol. Lindo, Você fica 3 minutos depois a gente desce, Chegou lá 1h da manhã, 6 horas, um pouquinho antes das 6, começa a ter assim esse nascer do sol maravilhoso, tipo uns 4, 5 graus negativo, e a gente lá. E aí, o que acontece? É uma subidona, aí o pessoal está descendo, tá? Mas é uma subidona, muito, muito, muito grande. E não era tão simples, olha só, tá aparecendo bonitinho aí, tá, Você pode ver que tem até um dromedário, Tá vendo aqui, ó? Então, e era interessante que na hora que nós fomos subir, para o Monte Sinai, várias pessoas ali ofereciam para nós esses camelos, $15 você sobe com esse camelo. E eles estão espertos, que depois que você está lá em cima, vamos descer agora. Fala, não, é para descer mais 15, Mas estava lá, toda essa empolgação, todo mundo pegando camelo. Mas teve um homem que não quis subir de camelo. Está vendo aqui? Esse homem, pastor José Arthur. Pastor José Arthur, ele já passou dos 60. Nessa época, então, ele não tinha 60, devia ter uns 55, eu acredito. Mas, se vocês notaram, ó a cara de menino, ó. Pastor Wilson, pastor Randy Cook e pastor Paulo Tavares. E se vocês ainda não sabem quem é José Arthur, deixa eu mostrar uma outra foto. Não é o José Arthur é esse aqui eu não sei quem é. Miserável, deixa ele. Então, José Arthur, ele não quis subir de camelo. Todo mundo subindo de camelo. E eu fiquei constrangido em subir de camelo. Então eu subi a pé. Naquela época, tá? 2009. Talvez hoje, José Arthur, eu vou ser obrigado aqui, você suba de camelo. Mas o exemplo dele, a postura daquele homem, eu não aceitei subir de camelo. Eu estava louco para subir de camelo. E ainda teve uma moça que passou mal e eu tive que ir carregando essa moça, rebocando essa moça. Deus estava no controle, literalmente. Mas o exemplo dele mexeu muito comigo e fez com que eu tomasse certas posturas. Por isso eu acredito que muitas vezes o nosso exemplo, a nossa postura, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, tornam-se impactantes em nossas vidas. Então o exemplo do José Arthur fez que eu não subisse de camelo. Eu achei fantástico isso. Não sei se eu acharia hoje, mas eu achei. Agora, hoje, vocês prestaram atenção no texto que foi lido? Abram lá, o texto é pequeno, curto, então dá para nós lermos diversas vezes. Então abram lá, Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24 a 30. E está escrito assim:
Jesus saiu daquele lugar e foi aos arredores de Tiro e de Sidom. E entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Então, quando nós olhamos para esse texto, me chama muito a atenção dois fatores aqui. Primeiro, a extensão da graça e misericórdia do Senhor e, ao mesmo tempo, um grande exemplo do quê? De humildade, de consciência de seu estado e de com quem a pessoa estava falando. Então hoje, nós vamos olhar para essa narrativa aqui e vamos tirar um exemplo. Por isso que eu comecei falando do exemplo. Os exemplos, muitas vezes, eles nos impactam de tal forma que cria em nós uma consciência de fazer ou não fazer, de seguir por aqui ou por ali, ou seja, nos ensina. Então, para você que está anotando aí, né, nós temos o exemplo de uma mulher cananeia. E, né, é até legal essa imagem, né, da internet. Olha, a mulher ali, é lógico que tem um monte de falha nessa pintura, mas dá para entender um pouco. E você que está anotando, nós vamos falar da extensão da graça do Senhor, é o tema. E teremos como propósito verificaremos como a consciência de nossa condição para com o Senhor nos leva ao quê? A humildade e, consequentemente, a misericórdia de Deus para a nossa vida. Então, eu acredito que temos tudo o que precisamos para ficarmos impactados com o exemplo dessa mulher, há 2000 anos atrás. Antes, para a gente entender bem, fazer sentido para nós, lembre-se que nós estamos no versículo 24 a 30. Logicamente, tem o que antes do versículo 24? O 23, 22, 21, muito bem. Então, os versículos de 1 a 23 do capítulo 7, nós aprendemos sobre a oposição daqueles líderes religiosos que questionaram então Jesus a respeito de seus discípulos e estavam dizendo aos seus discípulos: eles não lavam a mão do jeito, seguindo as tradições, cumprindo o cerimonial, e agora você está dizendo que você é um mestre. Olha o que seus discípulos estão fazendo. E aí Jesus ele ensina, ele mostra para aquelas pessoas que ser puro ou impuro, ali não se tratava do que você praticava, mas sim de um coração com ou sem Deus. Ou seja, um coração sem Deus faz dessa pessoa afastada. Ou seja, impura. Um coração sem Deus mostra uma vida, uma pessoa impura. Um coração com Deus, agora esse coração ele foi transformado, ele foi purificado. Então, Jesus ele mostrou que a contaminação externa não afetava o coração, mas sim um coração que não foi transformado, que afeta todas as suas ações. Agora, o texto que nós vamos estudar agora, ele está ligado a isso. Por quê? A partir do momento que aconteceu esse questionamento, esse debate, essa afronta dos líderes com o Senhor Jesus, o versículo 24 nos diz que Jesus fez o quê? Jesus saiu daquele lugar.
Jesus deixa aquele lugar. Então, nós vamos começar a ver essa narrativa de 3 formas. E ele saiu daquele lugar e ele foi para onde? Deixa eu achar o laser aqui, ó. Ele diz que ele vai para qual região? Está vendo? Tiro, Fenícia, aqui, ó. Ele está provavelmente aqui nessa região e ele vai sair. Consegue enxergar um risquinho aqui, ó? Amarelinho? Então ele deixa a região da Galileia, que apesar de ser uma região de vários tipos de pessoas, era considerada uma região judaica, né? E aí ele vai deixar essa região e vai vir para cá. A gente vai ver semana que vem, inclusive, que ele vai vir para Decápolis, que é outra região fora, né? Longe do espaço dos judeus ou da região dos judeus. Então, ele vai para uma região gentílica. Ele vai para uma região de pessoas o quê? Segundo o pensamento do judeu. Ele vai... Ixi, sumiu a primeira. Aqui, ó. Ele vai para uma região de um espaço impuro. Ele acabou de falar, de mostrar que o coração... O que ele faz agora? Ele coloca o seu ensinamento na prática. Então, no versículo 24, ele diz, ó, Jesus sai daquele lugar e vai para os arredores de Tiro e de Sidom, e entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, contudo não conseguiu manter o segredo da sua presença. Jesus, ele, como está um título nosso, Jesus deixa o espaço puro, tá viu que está entre aspas ali? E vai para um espaço, um local impuro, gentílico. Agora, é interessante que ele vai para esse espaço e ele deseja ficar no quê? No anonimato. Não é isso? Ele não quer ser reconhecido. Ele não quer que as pessoas o reconheçam. Porém, como o texto mostra, isso é impossível. Os judeus, olha só que interessante para a gente compreender ainda mais o que estava acontecendo. Os judeus não acreditavam que os gentios poderiam ter uma fé no Deus verdadeiro. Eles não acreditavam que um gentio pudesse crer no Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, e eles falavam, não tem jeito, então é impossível para um gentio ter fé na cabeça de um judeu. E a região de Tiro e Sidom, então era uma região fora da região dos judeus, então era uma região não judaica, uma região gentílica, e alguns diziam que a oposição desses judeus fez com que Jesus fosse para essa região, deixando o momento, a região ali com os líderes, com aquela pressão, questionamento, e ele queria talvez um momento de paz. Estou dizendo que alguns dizem, eu não acredito nessa hipótese, eu acredito que ele foi para lá, e tudo o que aconteceu estava no plano dele, de mostrar a sua misericórdia, já revelando, de certa forma, o que até aconteceria mais à frente, onde nós estamos vivendo o tempo dos gentios hoje. Não somos o Israel de Deus, mas somos os gentios salvos em Cristo Jesus. Então agora, eu queria que ficasse enfatizado que Jesus ele não procurou nenhum gentil. Ele não chegou então lá na praça e falou assim, ó, vocês aqui, eu quero falar um negócio para vocês. Eu sou o Messias, vocês precisam se arrepender. Ele não procurou ninguém para falar. Ele desejava ficar sem ser reconhecido. Agora, se isso é uma verdade, ele vai a essa região, ele não chega como um pregador, como um mestre, como um rabi, ele vai simplesmente a essa região. Isso nos mostra algo bem interessante. Jesus ele não se via obrigado a pregar para aquele povo. Contudo, não foi possível ele ficar como se ninguém soubesse da presença dele e de quem ele era. Entenderam o que eu disse? Ele não foi lá com essa
essa preocupação, ele não tinha obrigação, mas por ser quem ele era, o que aconteceu? Houve um reconhecimento, você é o Jesus, como a gente vai falar daqui a pouco, e naturalmente, ele pregou o Evangelho. Entenderam? Isso pode nos dizer muitas coisas. Não importa onde nós estamos, mesmo que não estejamos com o propósito, eu vou lá para ser um pregador, ou mesmo eu não me sinto obrigado a ensinar, mas o fato de você estar lá, o que vai acontecer? A sua presença, quem você é no Senhor Jesus, vai fazer com que outras pessoas queiram saber sobre Jesus. A oposição fez com que Jesus deixasse aquele local e, deixando aquelas tradições, os costumes, que estavam sendo, eles estavam questionando Jesus, e agora fez com que outros vissem a misericórdia de Deus. Em Romanos capítulo 1, diz que o Senhor abandona o homem ao seu próprio desejo. O que eu quero dizer com essas últimas frases minhas? Chegou um determinado momento que aquela oposição daqueles judeus fez com que Jesus os deixasse e fosse para outro lugar. E para nós hoje? Quantas vezes você já ouviu, já foi ensinado, exortado? E aí então, um irmão veio e falou com você, daí uma irmã falou com você, e aí você leu um versículo, e aí daqui a pouco o pastor chegou e falou com você, meu camarada, não faça isso, não siga isso, minha amiga, minha irmã, não faça isso, não faça aquilo, até que chega o ponto, que acontece o quê? Não tem mais o que ser dito. Jesus, com esses líderes, ele os deixou e foi para outro lugar. Cuidado para não acontecer isso com a gente. Porque Romanos, como eu disse, Romanos 1, mostra a grande ira do Senhor sobre nós quando Deus nos abandona. Então cuidado. Daí você deve estar pensando assim, mas espera aí, pastor, você, mesmo em Romanos capítulo 8, diz que nada pode o quê? Não passou isso na sua mente agora? Nada pode nos separar. Sim, se você é do Senhor. Mas uma característica daquele que acha que é do Senhor, é que ele escuta 1, 2, 3, ele até tem a vontade de fazer, mas nunca faz. Quando o líder espiritual chega para falar com essa pessoa, pode ser o pastor, o seu líder, chega, ele já sei o que você vai falar. Pode tomar um pouco de cuidado com isso, porque talvez você não faça parte do povo de Deus, daquele que nada pode separar do amor de Cristo. Se um opositor aos ensinos de Jesus, se nós somos assim, se nós toda hora, Jesus fala isso, não tem nada a ver, Jesus fala isso, não tem, se a nossa vida é caracterizada por isso, talvez o nosso coração não seja um coração transformado, como era daqueles líderes religiosos que nós falamos semana passada e Jesus os abandonou. Porém, olhando para os versículos 25 e 26, parece que nessa fuga, eu vou colocar entre aspas, fuga de Jesus, tá? Só para entender. Ele deixando essa região, indo para outra. Então nessa fuga de Jesus, surge uma mulher. Uma mulher gentílica desejando a ação do Deus de Israel. Versículo 25. De fato,
Logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então agora, nessa narrativa de Marcos, nós temos a aparição dessa mulher que ouviu falar de Jesus. Lembre-se que Jesus estava realmente tendo muita popularidade na sua região, na Galileia. Tanto é que veio os mestres da lei, os escribas e os fariseus, da onde? Lá de Jerusalém, como uma visita oficial para ver o que estava acontecendo com Jesus. Então, para sair alguém lá de Jerusalém, para subir até a Galileia, para olhar, é porque Jesus já tinha conseguido chamar a atenção. E a gente vê isso, que isso chamou a atenção até de pessoas que eram fora da região dos judeus. Então, agora veja só que interessante. Essa mulher ela era sírio-fenícia, ou seja, da cidade de Tiro. E a cidade de Tiro era uma cidade muito mal falada, principalmente quando nós olhamos para o Antigo Testamento, já que é dessa região que vinha a rainha Jezabel, que seduziu todo Israel. Todo mundo lembra, né, da história de Jezabel, lembra de Elias. Então, era lá. Então, pensa no que um judeu pensava dessa região. A região da Sírio-Fenícia também era uma região helenista. O que significa? De costumes, de cultura grega. Isto é, foi uma região muito, mas muito influenciada pelos gregos. E alguns cidadãos da região, eles até se consideravam gregos. Contudo, a ênfase da identificação está no fato de que, e Marcos quer deixar bem claro isso, está no fato de que essa mulher não era uma judia. Ela não pertencia ao povo de Israel. É essa a ênfase na hora de identificar essa mulher cananeia. Aí, e não podemos esquecer que a mulher era vista também nessa época como um ser inferior, né? E principalmente fora dos costumes dos judeus, mas também entre os judeus, certo? Agora, esta mulher vem até aonde? Até Jesus. E ela faz um pedido a Jesus. Ela pede para que Jesus livrasse a sua filha de um espírito imundo. Aqui a gente está entendendo como um demônio. Porém, a forma como essa mulher faz é impressionante. Ela chega e ela diz, ela lançou-se aos seus pés. Ela ajoelhou-se e entregou. E toda vez que nós olhamos, eu tentei fazer uma pesquisa na Bíblia, mas eu concentrei principalmente em Marcos para nos dar mais informações. Olha só Marcos 1:40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos. Até ele fala, se quiseres, podereis me purificar. Marcos 1:40. Marcos 3:11 diz, sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Marcos 5:33. Eu só peguei os textos que nós já estudamos. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrando aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. A mulher que tocou no manto de Jesus. Note que o fato de você jogar-se aos seus pés, ajoelhar, mostrava que aquela pessoa tinha ou era alguém importante. Nesse caso, acreditamos que a mulher está olhando para Jesus e enxergando como um mestre, e não meramente um mestre religioso, mas sim um líder espiritual. Agora pare para pensar um pouco. Os versículos de 1 a 23, eles estavam questionando Jesus sobre quem Jesus é. Eles estavam dizendo, Jesus, você diz que é mestre, mas os seus discípulos não lavam as mãos para comer, então você não é mestre coisa alguma. Não é isso?
Agora chega a mulher e só na forma de se ajoelhar, na forma de chegar até o Senhor Jesus, ela já mostra que Jesus é o quê? Mestre, Senhor. Entenderam? Viu a diferença do tratamento? Os fariseus, os líderes religiosos, nos versículos de 1 a 23, chegam a Jesus e questionam quem ele é. Essa mulher já chega identificando ele como o Senhor. Interessante também que Marcos, ele não nos dá informação sobre o nome dessa mulher, sobre a sua família, a respeito, o parecer dessa mulher. Ele não nos dá nada. Ele simplesmente enfatiza que essa mulher, ela era uma pessoa fora dos braços do povo judeu. Ela era uma não judia e se ajoelhou aos pés de Jesus. Eu não acredito que não tenha ligação com o texto anterior, até porque nós temos uma narrativa e vai apresentando isso, como daqui a pouco nós vamos falar de Jesus em Decápolis. Então, alguma aplicação para nós? Olhando para o exemplo dessa mulher ainda, como nós temos chegado a Jesus? Como os fariseus, e aí questionando essa mulher, questionando Jesus: Jesus, você vai me dar alguma coisa ou não vai me dar nada? Eu mereço, o que você está fazendo com a minha vida? Como que nós temos chegado a Jesus? Ou chegado, então, como essa mulher, humildemente lançando-se aos pés dela. Nós temos o grande privilégio. Nós não pertencemos a Israel. Nós somos então fora do povo de Israel. Mas a misericórdia do Senhor chegou até nós. A salvação chegou até nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Como nós estamos encarando esse fato? Nós não merecíamos nada. Nós fomos aceitos pela misericórdia. Como temos chegado ao Senhor Jesus então? Essa informação, ela é crucial para o nosso relacionamento com Cristo. Com a forma que chegamos até o Senhor Jesus. A terceira, eu dividi em algumas partes, só para ficar mais fácil as anotações dos irmãos. Mas ainda nessa narrativa, aí começa um diálogo. Um diálogo com Jesus, apesar da mulher já ter dito para ele. Eu quero pegar desse versículo 27 até o 29, essa rápida conversa entre Jesus e essa mulher. E ele diz assim, ó: e ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Espera aí. A mulher pediu o que para Jesus? Para que ele livrasse a sua filha, a filha dessa mulher, de um espírito imundo, ok? E aí Jesus responde: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E tem até uma discussão, tem um fórum de discussão, que será que Jesus chamou essa mulher de cadela? Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Agora, o que Jesus está fazendo aqui? Ele usa uma ilustração comum aos seus tempos e principalmente ao povo helenista, um povo de costume, de uma cultura grega. O termo, só para a gente entender, o termo cão era usado pelos judeus para identificar os gentios. Só que o cão era um animal que vivia nas ruas, que comia resto, era mal cheiroso, era enxotado, ninguém queria aquele por perto.
Agora, o termo cachorrinho, né, aqui no diminutivo de cachorro, tratava-se de um cachorro doméstico, muito comum nas casas gregas. Então, quando Jesus traz essa ilustração, ele está falando de algo que era comum às pessoas dessa mulher. Geralmente, o que acontecia? As casas tinham esses cachorros domésticos, e aí as crianças, elas jogavam as migalhas dos pães para os cachorros, e eles comiam. Também era comum os judeus, ó, naquele tempo, as pessoas comerem tudo com os dedos. E às vezes eles quebravam o pão e para limpar as pontas dos dedos, e jogavam-se essas coisas. E quem comia? Os próprios cachorrinhos, né? Então, Jesus, ele mostra, ele usa algo que era comum, uma ilustração comum para aquela mulher, para aquelas pessoas daquela região. E aí, Jesus, ele também enfatiza qual era a sua missão. Se você olhar lá em João capítulo 1, versículo 11, ele diz assim, ó: veio para os seus, mas os seus não receberam. O fato de Jesus vir a essa terra, o tempo que ele esteve aqui era para tratar desse povo, cumprir as profecias e também se tornar um sacrifício. E aí depois isso vai ser estendido aos gentios. Lembra lá de Pentecostes? E aí lembra a grande dificuldade dos próprios discípulos entenderem como que pode, aquele camarada ele não é judeu e ele está aceitando a Cristo. E aí começa a ir para cá e para lá, e eles têm uma reunião lá. Não, então foi entendido que essa salvação é para todos. E aí você tem o apóstolo, né, dos gentios. Quem é o apóstolo dos gentios mesmo? Entenderam? Então, Jesus, ele mostra, ele deixa bem claro isso. Ele veio para os seus. O alvo de Jesus, com essa ilustração, era mostrar que o alvo dele era os judeus. E aí nós sabemos que essa rejeição mais à frente vai tornar o evangelho se estendendo para todos. Agora, Jesus ele deixa bem claro isso para a mulher. Ele não está sendo mal educado ou chamando mesmo essa mulher de uma cadela. Não. Ele está usando uma ilustração, tá? E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu já vi pessoas, principalmente na internet, falando que Jesus chamou a mulher. Não, vou dar para os cachorrinhos. Cachorrinho era, entendeu? Então pensou que ela estava chamando ela de cadela. Agora, em nenhum momento Jesus então ofende essa mulher. Só que a argumentação dessa mulher foi fantástica. Ela diz, não sei se a gente consegue perceber num todo, mas ela diz: sim, Senhor. O que ela está falando? É verdade, eu concordo. É isso mesmo. Ela revela toda a sua humildade em concordar com o Senhor. Ela demonstra humildade que deveria existir nos líderes religiosos. Os líderes religiosos deveriam chegar ao Senhor Jesus. Explica para a gente tem esse costume aqui, os seus discípulos não estão comendo. O que está acontecendo? Nos mostra. Não, como que eles chegaram? Como que seus discípulos estão comendo sem lavar a mão? Então já na resposta dessa mulher, ela concorda com o Senhor. Ela não briga contra o Senhor. Ela não fica ofendida com o Senhor. Porque eu fico imaginando se fosse eu. Primeiro eu tenho que dar para os filhos, depois para os cachorrinhos. Ah, então tá bom. Fica aí, tomara que seus filhos engasguem. Mas ainda bem que é só eu que... Não é isso? Não vou pedir para levantar a mão quantos talvez a gente falasse assim. Até porque algumas vezes nós falamos com alguns irmãos e fala daí o irmão já... Isso é forma de falar? E eu acredito que Jesus aqui em nenhum momento agiu com falta de amor, compaixão ou educação.
Mas ele foi direto, e essa mulher concordou. E olha só porque eu acho que foi o máximo, e porque impactou essa mulher, quando eu li, quando eu aprendi, e agora depois de muitos anos, voltando a esse texto, me traz novamente o mesmo impacto. Essa mulher se utiliza da ilustração do Senhor Jesus para mostrar a possibilidade, se Ele desejar, para cuidar dela. Aqueles que para os judeus seria impossível exercer fé, lembra? O costume do judeu. Agora essa mulher, ela age com sabedoria, ela age com fé, ela é humilde. E ela diz: Senhor, é verdade. Eu vou contextualizar, parafrasear. É verdade, a missão do Senhor está certa. Mas pensa bem, até as migalhinhas caem para os cachorrinhos. Aquela mulher, na hora que ela respondeu, no texto de Mateus, capítulo 15, o texto paralelo aqui, 15, 28, diz assim: Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Marcos não coloca esses termos, mas Mateus coloca: grande é sua fé. Essa mulher demonstrou, além de humildade, fé. Ela acreditava no Senhor. E então tem a resposta de Jesus, né? Por causa de sua resposta, humildade aqui, fé, seu desejo será realizado. Sabe o que está acontecendo aqui? Aquela mulher, ela entendeu que ela não tinha direito. Por isso que a gente está falando da humildade dela, mas ela tinha esperança no Senhor, que a mínima fração de misericórdia do poder do Senhor seria suficiente para livrar a vida da sua filha. Enquanto que os judeus estavam questionando quem era Jesus, em algum momento eles vão dizer até, ele faz isso por causa do poder do diabo, em outros momentos eles vão questionar eles. Essa mulher, ela diz assim: se for só uma gotinha da sua ação, já é o suficiente. Isso é fé, é esperança. Isto que vai mais tarde ser ensinado para nós, em Romanos capítulo 3, como graça imerecida. Se nós olharmos lá, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, ele diz: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então aquela mulher acreditava que Jesus Cristo, sim, poderia oferecer de graça, porque ela não tinha nada para oferecer para ela, ela não era merecedora, por isso ela recebe a graça imerecida. Meu irmão, como que está a sua vida? Está difícil? Provavelmente. Você acha que você merecia coisa melhor? Você acredita que a sua vida deveria ser diferente? Qual tem sido a sua postura em relação ao Senhor Jesus? Qual tem sido a sua fé e humildade para se aproximar do Senhor Jesus? Você tem chegado então com humildade? Ou tem cobrado o Senhor Jesus que a minha vida é uma droga, a minha vida só tem dor, sofrimento, a minha vida só tem isso, aquilo e nada acontece? E aí Jesus deixa de ser Senhor na sua vida. Mas Ele se torna o quê?
Um servo, no sentido, você fala para ele o que tem que fazer, ele executa. Vocês lembram daquela propaganda que diz que o cara aparece assim, o mordomo, eu não lembro o nome? Alfredo, né? Alfredo! Pá, aparecia ele lá. Não, não é assim. Nossa postura revela o nosso coração. Lembre-se dos fariseus aqui. Como foi a postura dele? Como que é a postura dessa mulher? Como que esses fariseus chegaram até Jesus? Questionando. Agora, como é bom saber que Jesus pode sim nos ajudar. Jesus pode nos ajudar se Ele quiser, se Ele desejar. Não é errado, então, pedirmos ao Senhor Jesus. O erro está em questionar Jesus. No final, então, no versículo 30, ele está junto com o diálogo, toda uma parte só, como eu disse, é só dividir para ficar mais fácil. Nós temos a constatação aqui de um milagre ou do que Jesus disse. Mas olha só, versículo 30. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a tinha deixado. Aquela mulher, depois de ter sido ajoelhada, de ter tido essa conversa com o Senhor Jesus, se humilhado, e Jesus dito, muito bem, pode ir que a sua filha, o demônio já saiu. O que será que passou na cabeça dela? Eu gosto de fazer esses negócios de imaginação, né? De imaginar o que passou o que será que imaginou? O que passou na cabeça dela? E de repente ela chega em casa e encontra a sua filha deitada. E aqui pode ser por dois motivos. Ou deitada devido ao cansaço que a possessão demoníaca faz numa pessoa, ou simplesmente porque aquela criança, aquela filha estava o quê? Tranquila, livre e dormia. O fato é o quê? É o que Jesus disse. E olha, mesmo à distância, isso ocorreu. O que Jesus falou, comprovou quem Ele era. Então, quero que os irmãos entendam. Quem é Jesus para nós? Tudo o que acontece na nossa vida comprova quem Jesus é para nós. Você acredita nas coisas que Jesus falou para nós? Jesus falou para você? Se nós temos os escritos, a vontade do Senhor, os princípios do Senhor, é Ele falando para nós. Você crê nisso? E aí, ligando ao texto, quantas comprovações já aconteceram na minha e na sua vida, de que Jesus, Ele tem poder para isso. Já aconteceu isso na sua vida? Já aconteceu de realmente você perceber a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor na sua vida? Particularmente, eu duvido que isso não tenha acontecido pelo menos uma vez na sua vida. Se você é do Senhor, é óbvio. Porque você sendo do Senhor, o fato de você estar aqui agora, adorando o Senhor, tendo essa necessidade de louvar o Senhor, expressar o Senhor, cantar ao Senhor, isso revela a misericórdia de Deus, porque se nós não tivéssemos essa misericórdia, nós não queríamos do Senhor. Queríamos o quê? Distância do Senhor. Então você pode comprovar a misericórdia do Senhor, o fato de você desejar adorar o Senhor.
Pelo menos uma eu já provei para você. Mas não está acontecendo isso na minha vida. Eu não tenho prazer. Na realidade eu estou indo porque senão o pastor, ou o líder, ou o diácono vai lá na minha casa. Meu irmão, se isso está acontecendo na sua vida, por dois caminhos pode ser. Ou o pecado está te dominando. Ah, mas eu sou livre do pecado. Sim, mas você vai criando hábitos pecaminosos e isso vai te cegando. Ou você não é do Senhor. Porque num relacionamento com o Senhor, salvo em Cristo Jesus, o que nós mais desejamos é cultuar o Senhor, louvar o Senhor. O que o Senhor diz, o que o Senhor prometeu, com toda certeza então aconteceu ou acontecerá na sua vida ou nas nossas vidas. O que Deus tem dito através da sua palavra para você? O que tem acontecido na sua vida que isso mostra, peraí, isso realmente é o Senhor falando comigo. Então entendam, meus irmãos, e a gente vai concluir da seguinte forma: a consciência de nossa condição, e nós estamos no tempo dos gentios, a consciência da nossa condição para com o Senhor nos leva à humildade. Foi até que foi ensinado hoje pela manhã aqui. E consequentemente percebemos a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. A consciência de quem nós somos, da nossa condição. E aí agora você pega e olha o exemplo de humildade e fé que nós vimos dessa mulher. Talvez esse exemplo sirva ou serviu para impactar a sua vida. Se não, leia novamente. Chegue em casa, leia esse texto novamente. Pense sobre tudo o que aconteceu, as palavras do Senhor Jesus, até você perceber o exemplo de humildade dessa mulher, o exemplo de fé. Então, que o Senhor realmente derrame a sua graça imerecida, nós não merecíamos, a sua graça imerecida sobre nós, para que sejamos o quê? Homens e mulheres humildes e de fé, que se dobram aos pés do Senhor. Esse é o exemplo e é essa a aplicação que devemos ter para nossas vidas. Vamos orarmos. Ó Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esta noite, onde temos o privilégio de cantar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de expressar tudo que o Senhor é no nosso coração, através das músicas, através, Senhor, da atenção dada ao estudo da sua palavra. Então, ó Deus, essa mulher, que há 2000 anos atrás, ajoelhou-se aos seus pés, implorando a Deus a sua graça, implorando a sua misericórdia, com toda certeza, ó Pai, serviu de exemplo para nós. Da mesma forma que aqueles líderes religiosos se opuseram ao Senhor, questionando ao Senhor, questionando os seus planos, questionando os seus ensinamentos, também servem de exemplo para nós. Que não sejamos, Pai, então rebeldes, porque queremos isso ou aquilo, ou esse estilo de vida, ou aquele outro estilo de vida, mas que sejamos humildes, ó Deus. Que tenhamos a fé que o Senhor, sim, tem poder para transformar os nossos corações. Então, ó Deus, rogamos a Ti que o Senhor esteja trabalhando em nós, para que tenhamos um coração puro, um coração humilde, um coração realmente
firmado no Senhor. Que a nossa postura seja de obediência, que a nossa postura seja de reconhecer o Senhor como Deus, como o único caminho, como a verdade absoluta. Não permita, ó Pai, que nenhuma pessoa desse auditório saia por essa porta, ó Deus, sem que seja incentivado, ou como nós falamos, impactados com o exemplo dessa mulher. Que assim todos nós façamos uma avaliação, uma autoavaliação de como temos chegado ao Senhor. E que se percebemos, ó Deus, que temos sido senhores de nós mesmos, rebeldes aos seus ensinamentos, às vezes, Senhor, até hostis para com o seu ensinamento e os seus líderes que ensinam a sua palavra. Ó Deus, tenha misericórdia então dessas pessoas, para que voltemos firmes, fortes ao caminho do Senhor e cresçamos na sua graça. E aqueles, ó Pai, que já vivenciam essa vida de obediência, de humildade, de fé, pedimos que o Senhor os proteja do mal. Os proteja, Senhor, talvez do orgulho ou da arrogância que pode levá-los a questionar o seu plano e as suas verdades. Que o Senhor também tenha misericórdia desses. E que todos nós sejamos representantes do Senhor, onde quer que estejamos, mesmo que nós não estejamos lá como pregadores, não tenhamos essa, mas que as pessoas percebam e seja impossível ficarmos escondidos, de não revelarmos quem nós somos. Então, ó Pai, nos abençoe também nessa missão. Obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.